Perguntar também sobre fazer uma correlação com o do Rio de Janeiro, as notícias do Rio, com os filmes Tropa de Elite. Até saiu uma notícia que eu vou aproveitar e atualizar aqui, porque a Alerj adiou a votação que pode definir o futuro político do Rodrigo Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que foi preso durante essa semana, a suspeita de que ele tenha favorecido, tentado ajudar o aliado político, TH Joias, que é acusado de ter ligações com o Comando Vermelho. Ele foi preso quarta-feira dentro da sede da PF, com aqueles R$90 mil dentro do carro que ele levou lá para a Polícia Federal, achando que participaria de uma reunião, na verdade acabou preso. E diante dessas ligações do crime organizado com políticos, isso lembra muito a continuação do Tropa de Elite, o Tropa de Elite 2. A operação, digamos assim, que matou mais de 100 pessoas, lembra o primeiro Tropa de Elite, e agora essas notícias da política lembram a continuação, Tropa de Elite 2, o teu filme, o Padilha. Nada de novo sob o sol, infelizmente, O problema da segurança pública no Brasil, ele é o maior problema do país, na minha opinião, esse e o déficit fiscal, e ele é o maior problema do país há 40 anos. E ninguém apresentou, com exceção do Luiz Eduardo Soares no primeiro mandato do Lula, apresentou um plano coerente, racional, para lidar com isso. O Brasil tem 10% dos assassinatos no mundo, segundo a ONU. Isso é um absurdo completo. A falta de política de segurança pública contínua foi levando a um crescimento do crime no Rio. O Tropa 2 fala sobre a chegada das milícias, que nada mais é do que a eliminação do intermediário. Entre a polícia corrupta e a favela tinha o traficante. A polícia deixa o traficante operar e recebe o arrego. Na milícia, a polícia fala assim: eu não quero mais o intermediário, o traficante, eu vou ser dono da favela. Para parafrasear o Fernando Meirelles, o filme do Fernando Meirelles, quem falou que a boca é sua. Depois que a milícia tomou a favela, começou um processo no Rio de Janeiro que é a entrada do crime, e agora eu estou falando do crime ligado à favela, na política. A favela de um miliciano vira um curral eleitoral, só entra quem o miliciano quer, o miliciano manda as pessoas votarem naquele político, e a gente começa a encher assembleias legislativas de pessoas ligadas ao crime. E não é só no Rio, em São Paulo você tem o PCC, embora o PCC seja muito diferente das milícias e do tráfico. Eu não vejo esse processo acabando. Assim, vamos lembrar que na CPI das milícias, do Marcelo Freixo, que foi o que inspirou o Tropa de Elite meio que mostrou para o Brasil: isso aqui é uma milícia. Várias pessoas, vários políticos foram presos. E aí você passa não sei quantos anos e, de novo, políticos são presos. Eu posso dizer, sem medo de errar, que daqui a 10 anos políticos serão presos por ligação ao crime organizado. Posso também dizer, sem medo de errar, que o Brasil não vai sair do ranking dos países mais violentos do mundo. E digo também, sem medo de errar, que o problema, a solução do problema não passa primeiro pelo Estado e depois pela favela. O Estado não vai na favela para fazer política pública decente, e o Estado tem instituições como a polícia, que são instituições que transformam o policial ou num cara corrupto ou num cara extremamente violento. É a primeira frase do Tropa de Elite 1. E a polícia não funciona. Enquanto não organizar e não fazer a polícia ser uma instituição que defende os direitos do cidadão, que a polícia não é isso, não vai ter solução para esse problema. Então, para solucionar isso, tem que reformar o Estado. Não fazer uma operação gigante no alemão sem planejamento decente e do jeito que a gente viu. É isso. E eu não vejo isso acontecendo. Agora, dificilmente o Bacelar vai perder o cargo, Pela votação dos pares, Dani. Cara, eu acho que assim, por que adia? Que é para ver se arrefece a pressão, sabe? Se o tempo dá uma acalmada, se as pessoas param de falar do assunto, etc e tal.
Rio, não pare de falar no assunto. Rio, não pare de falar no assunto. O presidente da Assembleia Legislativa é suspeito de ter avisado o homem que lavava dinheiro para o PCC e posou deitado em cima de um colchão de dinheiro que haveria, do Comando Vermelho, é que é tanta, né, difícil. Mas, enfim, vamos de novo. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro é suspeito de ter avisado um ex-deputado que lavava dinheiro para o Comando Vermelho, segundo a Polícia Federal, e posou deitado num colchão de dinheiro, literalmente, que haveria uma batida na casa dele. E mais, orienta o cara a tirar coisa de lá. O cara grava um vídeo falando, a picanha vai ter que ficar aqui. É um esculacho, cara. É um esculacho. Então, assim, Rio, não pare de falar sobre o assunto. Se precisar, se for por falta de incentivo, estamos aqui. Porque o que eles querem é ver a pressão arrefecer. Sakamoto. Tem um ponto. Diga lá. Tem até um ponto, desculpa, até engatando do que a Dani e que o Padilha falaram, né? Tem um ponto nessa história inteira que é o seguinte: o Bacelar é um cara muito, muito poderoso. O Bacelar, ele tem, o pessoal conta, o pessoal que cobre lá o dia a dia lá na Alerj, conta que ele tem políticos da direita e esquerda na mão. Né? Então é muito difícil, na verdade, uma cassação dele, porque inclusive a direita e a esquerda estão na mão. O que acontece é que do outro lado tem Alexandre de Moraes, né? Que o pessoal morre de medo, né? Se borra de medo. Então tem que ver, na verdade, que eu acho que essa balança também deve estar levando muita gente lá dentro a pensar. Eles têm mais medo de quem? Do Bacelar ou do Alexandre de Moraes neste momento, né? E eu acho também uma coisa que ajudaria se o seguinte, eu sei que a Polícia Federal não se guia por isso, e nem deve se guiar, é claro, mas do ponto de vista da análise, se ocorrerem novas operações, né, inclusive junto à Alerj, neste momento, desdobrando o que foi descoberto, o que está acontecendo, aí eu acho que os deputados vão pensar duas vezes e aí sim vão ceder os anéis para não perder os dedos. Tá certo, obrigado, gente. Diga lá, Padilha, vai lá. Vamos imaginar que ele seja cassado. E aí? Ok, o cara foi cassado, justiça feita. E aí? Aí vai entrar um outro deputado no lugar dele. Não tem esse argumento antigo que fala, o pessoal do BOP falava, eu estou enxugando gelo, eu vou numa favela, mato um traficante, aí aparece outro traficante no lugar do traficante que eu matei. Eu vou na Alerj, caço o deputado estadual e vai aparecer outro deputado no lugar. Assim, tem que caçar, tem que prender quem comete crime, não tem a menor dúvida disso. Mas isso não soluciona. A solução é completamente diferente, é de outra natureza. Por isso que eu falo que não vai solucionar. Porque eu não vejo a batalha grande, ela não é nem travada. Ela nem acontece. Sabe, uma delação, né? Uma delação premiada pode subir nessa... Mas, amigo, aí como é que é a sua frase mesmo, Padilha? Você tem liberdade para falar, o sistema é o quê? Não, a frase que está ali é o sistema maior do que eu pensava. Mas, por exemplo, eu não sei se a gente tem tempo para falar isso. Não muito, mas diga lá. O Lindbergh Farias apresentou uma PEC, eu não sou fã do Lindbergh Farias, mas ele apresentou uma PEC montada pelo Luiz Eduardo, que propunha um refinanciamento, reestruturação das polícias. Fazer uma polícia única, em vez de ter polícia civil e militar, definir salário, policial tem seguro-saúde para a família, como é no Chile. Então, se o cara faz um crime, perde o seguro, etc, etc. Uma série de coisas. Ele pegou todos os estados, governadores que assinaram o que queriam fazer, juntou tudo. E não aconteceu. O governo federal, na época do Lula, matou o projeto. Não quero discutir esse projeto. Não quero meter minha mão nesse vespeiro. Fernando Henrique é a mesma coisa. Fez uma discussão gigante, depois do ônibus 174, apareceu na televisão, vou fazer... Não fez nada. Então, assim... A verdade é que a solução tem que ser no Congresso, uma solução costurada na Constituição, pensando na reforma das polícias e do Estado, sistema carcerário, etc, etc. E nenhum político tem coragem de fazer isso. É isso. Não quer meter a mão no vespeiro. Esse é o problema. A frase não era essa, a frase é a do Capitão Nascimento, Padilha. Você me deixou aqui triste, né? O sistema é F, não, parceiro. Eu escrevi. O sistema é F.
Não, no filme ele fala o sistema é maior do que eu pensava. Eu sei porque fui eu que escrevi. Ai, maravilhoso. Valeu, Padilha. Abraço pra você, meu amigo. Valeu.